Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Amém? Glória a Deus. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Amém? Você pode assentar. Bem, amados irmãos, amada igreja, Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão, porque ele foi levantado pelo Senhor, justamente para exortar ao povo ao arrependimento. E ele fazia isso com contrição, ele fazia isso com coração contrito, ele era obediente ao Senhor, ele foi obediente ao Senhor. E ele precisou trazer mensagens para o povo de Judá, Reino do Sul, arrepender-se de seus pecados, para que eles se voltassem exclusivamente para Deus. Para Deus. No entanto, irmãos, o ministério profético de Jeremias, ele começa no reinado do rei Josias. E o rei Josias, ele foi um rei que andou segundo o coração de Deus. Porém, depois da morte do rei Josias, levantaram-se outros reis que, infelizmente, não trilharam o mesmo caminho de Josias. E, por esse motivo, esses reis, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, foram infiéis ao Senhor. E, consequentemente, levaram também o povo à infidelidade contra Deus. E nesses períodos, Jeremias ele proclama mensagens de exortação, conclamando as autoridades e o povo ao arrependimento, ao abandono das práticas que eles haviam adquirido. Eles se tornaram idólatras. Eles se tornaram imorais, eram injustos diante de Deus, não davam ouvido à voz de Deus através dos profetas. Nesse período, se não me falha a memória, de 22 anos, depois da morte de Josias, houve um grande declínio moral e espiritual. E Jeremias, eu vou usar esse termo, se destaca trazendo mensagens em que o povo era conclamado ao arrependimento, às autoridades, mas eles preferiam ouvir a voz de falsos profetas. Eles preferiam ouvir a voz de outras vozes. Eles preferiam ouvir isso. E uma outra coisa também muito interessante é que nós não podemos nos esquecer que aqui já é um reino, Judá. Mas antes de ser um reino só, Judá, antes disso, e aqui é o reino do sul, antes disso era Israel. Tanto o reino do norte
quanto o Reino do Sul eram um só. Antes disso, Deus faz uma aliança com Israel. E essa aliança, que era a questão da circuncisão, eles traziam no corpo deles. Então, eles também, apesar de todo o declínio moral e espiritual, eles traziam consigo a circuncisão. E isso para eles era como se fosse um passaporte para que eles se vissem aceitos por Deus. Então, os homens, ao se verem, ao se olharem, eles entendiam que, porque eles eram circuncidados na carne, eles tinham uma aliança com Deus, independente daquilo que faziam, da forma como viviam. Outra coisa também muito interessante que acontecia aqui é que, além de serem circuncidados e confiarem nessa suposta aliança que eles achavam ter com Deus por causa do sinal na sua carne, eles idolatravam o templo. Apesar de terem declinado na sua comunhão com Deus, eles ainda iam para o templo. Eles ainda entravam no templo para supostamente adorar a Deus. E Jeremias, ele é levantado para confrontá-los acerca de todas essas coisas. E eu separei aqui, irmãos, como é de costume, 3 pontos para nós analisarmos dentro desse contexto aqui, né? O texto que nós lemos, o versículo 23, ele diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, e nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Primeiro ponto que eu enxergo aqui, irmãos, é que o povo desse período aqui, por causa da dureza do seu coração, por causa do pecado, eles se achavam mais sábios do que Deus. E por que eles se achavam mais sábios do que Deus? Porque eles queriam seguir o seu próprio caminho, ao invés de andar segundo a vontade do Pai. Jeremias capítulo 6, versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Imagina, você que é pai, você que é mãe, você que é tio, tia, responsável, você pega uma criança e fala: olha, não vai por aqui. Por quê? Você já tem experiência de vida. Você já conhece, você já tem uns cabelinhos brancos, você já tem aquela experiência que uma criança não tem. E quando você diz não vai por ali, não é por maldade que você diz isso. Quando você diz isso, você diz por sabedoria e para poupar aquela criança ou aquele adolescente de algo mal que possa acontecer se ele adquirir aquela prática, se ele for por aquele caminho, se ele tomar aquela trajetória. Não é assim que acontece? E quantas vezes, principalmente o adolescente, né? Eu amo vocês. Mas em alguns momentos, porque já são realmente, eu louvo a Deus pela sabedoria que o Senhor tem dado a esses jovens, mas muitas vezes é importante
ouvir os coroas. Na verdade, sempre é importante, é algo bíblico, ouvir os mais velhos, ainda que seja desagradável ter que obedecer, que eu já fui adolescente também, né? Não parece não, mas eu já fui. Quantas vezes eu quando era adolescente, eu queria fazer as coisas da minha maneira, do meu jeito, mas aí, né, minha mãe que passava mais tempo em casa dizia, olha, não faz assim, ou não vai por esse caminho, ou cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado com essa prática. Não vai por aqui. Meu pai já era mais, se você fizer isso, você vai ter que assumir isso. Eita. Meu pai já era assim, minha mãe era, meu filho, cuidado. Meu filho, não vai por aí, não vai por ali. E por que ela fazia isso? Porque ela queria meu mal? Não. Primeiro, sabedoria. Ela era sábia. Ela adquiriu sabedoria ao longo do tempo. E ela sabia que se eu escolhesse aqueles caminhos por onde ela estava dizendo para que eu não fosse, eu iria quebrar a minha cara. Eu iria trazer consequências ruins para a minha vida. E de igual modo, irmãos, ou melhor do que um pai ou uma mãe terrenos que são limitados, Deus aqui não, bem antes, né? Lá no início da história, Deus ele sempre deu ordens a Israel para que andassem segundo a sua vontade, para que andassem segundo o seu querer, para que não se misturassem com determinados povos. Porque a mistura com determinados povos faria com que eles se afastassem do Senhor, faria com que eles fossem após outros deuses. Deus sempre avisou. E ainda assim, quantas vezes ao longo da história do Antigo Testamento a gente vê o povo caindo naquilo que Deus falou, não vai, não faça, não siga por ali. E essa é a mensagem. Quando a gente desobedece a Deus, a gente está dizendo, Deus, eu sei qual é o caminho que eu tenho que trilhar, o Senhor não sabe. Não é assim que o mundo está hoje em dia? Pessoas que querem andar segundo o seu bel prazer. Pessoas que se acham sábias demais. Pessoas egoístas, orgulhosas, que não querem se submeter a Jesus Cristo. Que não querem se submeter à palavra do Senhor. Irmãos, algo que a gente não pode esquecer é que a maior autoridade numa igreja é a palavra. Ela é inerrante, infalível. Não tem como errar a palavra não erra. O homem pode errar, o homem pode se equivocar, mas a palavra não, a palavra de Deus permanece para sempre. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Assim está escrito. E o povo se achava mais sábio. E eu fico perplexo. Eu fiquei perplexo vendo ali o desenrolar, o contexto no livro de Jeremias. A dureza era tão grande, irmãos, para que vocês tenham ideia. O exílio, né, a deportação de pessoas, ela foi feita em 3 etapas. 3 etapas. E eu fico imaginando, quando aconteceu a primeira deportação, toda a nação era para ter se arrependido. Eu falei, Jesus, veja a malignidade do pecado. O profeta avisou que se a nação não se arrependesse,
eles seriam invadidos, eles perderiam a sua identidade, eles seriam tomados. Foram feitas em 3 períodos, se não me falha a memória, na primeira deportação, inclusive, se não me falha a memória, Daniel e seus amigos foram levados na primeira leva. E ainda assim a nação não se arrependeu. Eu me lembro que, na leitura que eu estava fazendo, em que Jeremias dava instrução ao rei: olha, não se oponha, mas vai. Quando vier Nabucodonosor, vai, não se oponha. E muitas das vezes o rei ia. E depois de um tempo ele se rebelava. Isso trazia consequências. Então eles se achavam mais sábios do que Deus, porque Deus estava falando através do seu profeta. E será que nós, em alguns momentos, não agimos assim também? A gente precisa tomar cuidado, irmãos, para não ignorarmos a palavra. Lembra que eu falei agora que a maior autoridade que há na igreja é a palavra? Não é o pastor, é a palavra. E se o pastor escorregar e fugir da palavra, permaneça, sabe aonde? Na palavra. Porque ela é a maior autoridade. Ela é eterna. Ela é eterna. No capítulo 7, versículo 3 e 4, diz assim, aqui está na versão NVI, se não me engano: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Olha o que Deus está dizendo para eles: olha, se arrependam. Na NVI está dizendo: corrijam, consertem a trajetória de vocês, consertem a forma de caminhar de vocês, e eu os farei habitar nesse lugar. E aí ele dá uma outra advertência: não confiem em palavras enganosas. Eles estavam dando ouvidos a falsos profetas. Mas por quê? Porque preferiram não ouvir a voz de Deus. Imagina, a notícia, tem até uma música: notícia negativa não vem do Senhor. Se não me engano, o trecho da canção é essa, que toca na rádio. E aí esse povo aqui, nesse período, entendia dessa forma também: e mensagem negativa não vem do Senhor, não. Por quê? Porque o profeta de Deus, quando era levantado, irmãos, era para trazer exortação, era para trazer conserto. E o que ele falava doía. Mas aqueles que ouviam eram sarados. Aqueles que ouviam e se arrependiam, mudavam sua trajetória, esses eram sarados. Não confiem em palavras enganosas, versículo 4 do capítulo 7. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Queridos, muitas das vezes existem pessoas, que foi o que estava acontecendo aqui, que é o primeiro ponto, mais sábios do que Deus. Existem pessoas que não querem se sujeitar à maior autoridade da igreja, que é a palavra. E aí, sabe o que elas fazem? Elas começam a procurar aprovação humana. Já que a palavra confronta ele, eles vão procurar aprovação humana para a vida errada em que estão vivendo. E aí, os profetas, os falsos profetas aqui, deitavam e rolavam.
desculpa a expressão, deitava e rolava. Porque eles falavam mentiras. Eles proferiam aquilo que Deus não havia proferido. Eles traziam mensagem para o povo, para o rei, transmitindo aquilo que Deus não tinha falado. Mas aí o que é melhor? Ouvir uma mensagem boa? Uma mensagem que vai acalentar o coração? Ou ouvir, vocês precisam de conserto. O que dá mais trabalho? Consertar? Me consertar? Ou estender a mãozinha para receber a bênção, a vitória? Consertar, irmãos, eu tenho que descer. Meter a carinha no pó, chorar, me humilhar na presença do Senhor. Pedir ao Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Bênção não. Eu recebo bênção com orgulho e não tem problema não. Sem conserto. No caso dessas pessoas aqui. Mas para andar segundo a vontade de Deus, eu preciso me humilhar. Eu preciso me arrepender dos meus maus caminhos. Eu preciso andar segundo a palavra de Deus. E muitas pessoas procuram lugares e pessoas que vão trazer aprovação para a vida errada em que elas estão vivendo. Para quê? Para que as suas consciências não estejam sendo acusadas, para que a sua consciência seja aliviada, para que ela não se sinta culpada. Só que uma coisa elas se esquecem. Pessoas que procuram lugares e gente assim. É muito simples. O único que pode salvar é Jesus. De que adianta se o Júlio estiver vivendo no erro? O Júlio se afastar de um lugar onde ele é confrontado e procurar um outro lugar onde não tem confrontação? Do que adianta o Júlio procurar um lugar como esse? Agora sim, agora eu posso pecar em paz. Mas no final, no dia da prestação de contas, não haverá como fugir. As pessoas não se dão conta disso. Elas vivem como se não houvesse Deus. Elas vivem como se não tivessem que prestar contas a Deus. Exatamente como esse povo estava vivendo. Como se não... Imagine, irmãos, olha só a que ponto eles chegaram. Estavam vivendo apesar da voz do profeta. Apesar da exortação do profeta. Pelo contrário, eles estavam doidos para matar Jeremias. Jeremias apanhou. Jeremias foi preso. Porque a mensagem que ele trazia não era degustável para eles. Embora fosse uma mensagem de vida e não de morte, era dura. Porque eles queriam pecar em paz. E aí, ouve-se frases assim, por exemplo, na minha igreja não tem problema fazer isso não. Lá o pastor é mais tranquilo. Olha só, a gente está vivendo assim, sabe? Mas o pastor está ciente. E ali a gente pode cultuar livremente, não tem problema nenhum não. Desde quando o pastor salva, irmãos? Desde quando placa denominacional pode salvar? O único que pode salvar e levar para o céu se chama Jesus Cristo. De nada adianta eu receber a aprovação dos homens se eu for reprovado por Deus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará ao homem em troca da sua alma? Assim diz a palavra do Senhor. Do que adianta eu ser aprovado pelos homens e reprovado por Deus? Do que vai adiantar? A Bíblia declara que a vida é como se fosse um vapor. Passa rápido. E quando terminar tudo aqui, como será?
Amados, para muitos que um dia se batizaram, é mais ou menos como esse povo aqui. Eles não se batizaram, mas eram circuncidados, né? Ah, eu sou circuncidado, então agora eu sou da linhagem de Deus, melhor de Abraão, mas eu sou escolhido por Deus e ninguém me segura. Ninguém pode ir comigo porque eu sou de Deus. Hoje em dia, né? Ah, eu sou batizado, eu sou da igreja tal, eu sou membro da igreja tal. Eu sou pastor, eu sou o obreiro, eu sou o diácono, eu sou o músico principal, eu sou o ministro de louvor da igreja tal. Eu sou fulano, eu sou o cantor fulano de tal. Ah, não conheço. Quê? Você não conhece? Eles eram circuncidados, estavam indo para o templo, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 2. Vou ler a partir do versículo 2 de Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por essas portas, para adorardes ao Senhor. Eles estavam vivendo na prática do pecado, estavam vivendo na idolatria, na imoralidade, e eles entravam, eles continuavam indo para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, do Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, ou seja, não confiem em falsas palavras, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, e se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura furtareis e matareis e adulterareis e jurareis falsamente e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes? E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e direis: fomos libertos para fazermos todas essas abominações? Eis pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Eles estavam vivendo fora da vontade de Deus, mas eles entravam. E entravam para adorar ao Deus. Mas depois, eles queriam servir a outros deuses também. Ah, não, mas eu tenho uma carteirinha de membro, eu tenho uma função, um título. Não é isso, irmãos. Eu sou circuncidado. Eles eram circuncidados apenas na carne. A aliança que eles achavam que tinha já havia sido quebrada há muito tempo. Aqui, ó, nos seus corações. Porque eles escolheram andar fora da vontade de Deus. E será que em nosso meio, será que nós, em algum momento, não temos nos comportado dessa forma? Ah, eu vou andar do meu jeito. Ah, eu vou andar da minha maneira.
Eu me lembro que fomos dar uma orientação. Minha esposa e eu fomos fazer uma visita e demos uma orientação. E o clima ficou tenso. De verdade. E a orientação que nós demos era que se uma determinada situação não fosse ajeitada, corrigida, aquela família não poderia se tornar membro da igreja. E quando eu disse isso, meu Deus, a situação ficou tensa ali naquele lugar. E aí, mas de onde eu vim podia. Falei, mas na igreja bíblica cristã não pode, a palavra mostra que não pode. Então eu vou voltar para lá. É melhor voltar do que consertar, né? Amém. Amém. E tem aqueles que insistem em não ouvir quando se colocam num jugo desigual. A gente fica triste quando a gente vê situações assim. Quem sou eu? Mas de vez em quando eu sinto um pouquinho de Jeremias em mim. Irmãos, nós acabamos de trazer uma série. Eu realmente não lembro o título da série. E dentro dessa série nós falávamos sobre essa questão do jugo desigual, falávamos sobre relacionamento. Eu estou rindo, mas é de nervoso, de tristeza. E não demorou muito. Eu me deparo com uma situação de jugo desigual. A palavra fala, não se coloquem num jugo desigual. A gente tinha acabado de trazer um ensino que falava sobre isso. E não demorou muito. Jesus, tem misericórdia. A gente se depara com uma situação exatamente como aquela que nós orientamos na palavra para que não fosse feita. Eu me senti um pouquinho só de Jeremias. É claro que ele sofreu muito mais do que eu. Irmãos, a palavra é a maior autoridade. Não brinquem. Não brinquem com o Senhor. Talvez você não queira ouvir uma orientação dada pelo seu pastor. Mas uma coisa eu digo para você, a gente se esforça para falar daqui, da palavra. Então, se nós estamos falando da palavra e você não ouve, eu fico triste. Mas você vai prestar contas para Deus. Porque foi ensinado, foi avisado. Foi avisado. Segundo lugar, idolatria. Em primeiro lugar, eles se achavam mais sábios do que Deus. Segundo lugar, idolatria. Idolatria. Voltando aqui no capítulo... no capítulo 7. Eu vou ler na NVI, que eu achei bem interessante. Diz assim: vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome,
e dizer: estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Olha, Deus usando o profeta para dizer. E aqui na questão da idolatria, eu fico aqui com essa parte: queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois virem e permanecer na presença de Deus. Amados, quantos altares, infelizmente, são erigidos na nossa vida? Quantos altares não são construídos na nossa vida? São diversos. Às vezes, antigamente se falava de idolatria, pensava-se em imagem, né? Embora, fica aqui uma advertência: você que é lavado e remido no sangue de Jesus, não pode, não deve ter nenhum objeto da sua vida passada. Oh, pastor, isso é óbvio. Será que é óbvio mesmo? Será que é tão óbvio assim? É possível que haja pessoas ainda no nosso meio que tenha coisas guardadas do passado, que não glorificam o nome do Senhor. Isso é perigoso. Isso não agrada a Deus. Cuidado. Eles foram reprovados e foram para o exílio. Primeiro, acharam que eram mais sábios do que Deus. Aí, eu vou escolher o meu próprio caminho. Esse caminho que o Senhor disse para eu não quero ir não. Eles fizeram isso. Segundo, idolatria. Imagem, escultura, a gente sabe disso. Mas às vezes não tem imagem de escultura em casa, mas às vezes tem alguma roupa, né? Guardadinha lá, passadinha, limpinha, cheirosinha. Ou então com cheiro de naftalina, guardadinha lá, né? Minha lembrança aqui do passado. Muito cuidado. Diabo não brinca de ser quem ele é. Demônios existem e atuam. E muitas das vezes eles atuam porque nós damos legalidade a eles. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Vou usar um termo que o nosso pastorzão usa. É simples assim. Muito cuidado. Mas existem várias coisas. Você quer ver um outro exemplo? Eu espero que não tenha ninguém aqui assim. Mas quantas vezes a pessoa já deixou de vir para a igreja porque durante a semana, né? Naquele dia, o capítulo da novela, ia ser revelado algo bombástico na novela, sabe? Que você, nossa, que estava todo mundo comentando, quem será que matou fulana? Ou fulano vai ficar com quem? Olha, e era a sua novela favorita. É um altar que não agrada a Deus. Deixou de vir para a casa do Senhor se alimentar para se enrolar. Novela me lembra novelo. E novelo me lembra algo que enrola. Né? Aquela linha que vai enrolando, sabe? O salmista disse que preferia estar um só dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. E não é só novela não, irmãos. Imagina, Copa do Mundo, Jogo do Brasil, na quarta-feira,
19h30. Pensou? Uma partida decisiva. Ou então o seu clube, que infelizmente você diz que é clube do coração, né? E aí você deixa de vir para a casa do Senhor, porque aquela partida é decisiva, você não pode perder. Quem disse isso? Satanás, que soprou no seu ouvido, né? Que você não pode perder. Você pode perder sim. O que você não pode perder é a sua comunhão com Deus. O que você não pode fazer é abrir uma brecha para que o desânimo venha. É mostrar com essa atitude que você ignora a comunhão com os santos. Ao inimigo, opa, já sei. Imagina se a sua equipe, que você gosta, né, participar de várias partidas decisivas aí no ano. Quantas vezes você vai deixar de vir para a igreja? Para cultuar ao Senhor, gente, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Criador do universo, de todas as coisas. Mas não para por aí a questão da idolatria. Tem as coisas que a gente sabe, não posso ter imagem. Sim, tem essas coisinhas que eu estou falando. Mas sabe que o Senhor ministrou ao meu coração essa semana? Eu estava ouvindo uma mensagem e o Senhor falou muito forte sobre essa questão de altares. Que tipo de altar você tem erigido, construído na tábua do seu coração? Como eu falei, tem gente que tem altar que são roupas, objetos estranhos à nova vida com Cristo. Agora tem um outro altar, que esse eu até me identifiquei com ele, mas que eu já, graças a Deus, eu abandonei. Um tributo à tristeza, tributo ao desgosto. Eu abandonei um dia, pela misericórdia do Senhor. Eu já falei para vocês que eu tinha um emprego que eu considerava excelente. E por alguns motivos eu fui desligado dele. E por alguns anos eu ficava olhando para trás e me lamentando. Ó vida, ó céus, ó azar. Lembra? Quem é mais velho lembra, né, desse desenho? Ó vida, ó céus, ó azar. Era esse mantra que eu fazia. Principalmente quando eu via os meus colegas, da mesma época que eu, que haviam avançado naquele emprego, e tendo outras promoções, e olhava e falava, era para eu estar ali ganhando X igual a eles, que não sei o quê. Até que Deus falou para mim um dia, chega, basta. Até quando você vai ficar olhando para o retrovisor? Olha para o para-brisa, é muito maior na sua frente. Basta. Isso está me desagradando, você não está percebendo? Destrói esse altar de uma vez por todas. Mete o pé nisso. Quebra tudo. Tem gente que faz um tributo ao sofrimento. Tem gente que permanece tributando ao sofrimento. Eu conheço uma pessoa que o companheiro dela a agrediu. Na verdade, eu ouvi essa história, que o companheiro dela havia agredido. E ela guardou a roupa que ficou suja de sangue durante anos. Anos. Porque ela olhava para aquilo ali e era uma forma dela, sabe? Não estava com ele, mas olhava para aquilo ali. Queridos, é bem verdade. A Bíblia declara em Eclesiastes que há tempo para tudo. Tudo.
Um exemplo. Abriu uma sociedade com alguém e por algum motivo ali você deu aquela cochilada, o seu sócio veio, ó, passou a perna. Tem aquele primeiro período que é natural, como ser humano, que você vai ficar com raiva. E Deus sabe disso, irmãos. Tu vai ficar abatido, vai ficar com raiva, vai querer pegar no pescoço. Deus sabe disso. A palavra declara que o Senhor conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Ele sabe disso. Mas tudo tem o seu tempo. Uma hora isso tem que passar. Mas o problema é quando começa a perdurar aquilo ali. E a pessoa está erigindo um altar. Está ali todos os dias. E olha para aquela decepção sabe, e fica, eu vou me vingar. Ou, sabe, se fecha, se tranca. Para em nome de Jesus. Chuta isso daí, quebra isso daí. Não está vendo que isso é uma idolatria? Pessoas que foram feridas de alguma forma e que permanecem se lembrando da ferida que sofreram. Como eu acabei de dizer, existe um período, eu vou usar esse termo, que Deus tolera a tristeza, o sentimento. Tem um período, eu não sei precisar quanto tempo isso leva, mas é um período, não é para a vida toda. Então, se você que está aqui nessa noite teve algum tipo de decepção, foi traído, foi traída, alguém passou a perna em você, qualquer tipo de decepção, isso ainda te machuca, levante-se, vá até esse maldito altar, quebre ele todo e submeta-se ao Senhor. Jesus, ele convida você que está cansado e sobrecarregado, porque ele vai te aliviar. Tem pessoas que ficam carregando um fardo de decepção a vida inteira, quando Cristo já levou. Queridos, o que eu vou dizer é bem doloroso, mas tem gente que perdeu ente querido e ainda fica cultivando coisas. Você acha que Deus se agrada, por exemplo, de uma mãe que preparou todo um enxoval bonitinho e de repente perde o bebê? Você acha que Deus se agrada de que ela permaneça com o quartinho da criança arrumado depois de anos? Você acha que isso é de Deus? Não. Tem um momento do luto? Tem, e Deus respeita. Deus conhece, Deus sabe. Eu estou usando esse exemplo para impactar-nos, para a gente perceber a realidade dessas coisas. Tem aquele período ali que Deus respeita. Mas o que uma mãe dessa tem que fazer depois? Se desfazer do quarto. Pegar um enxoval e dar para alguém. E acabou. E vida que segue. E olhando para Jesus. E isso serve para qualquer outra situação. Olha para o Senhor, olha para frente, derruba esse altar. Não fique prestando tributo à tristeza, à decepção, ao desgosto, porque quem sai ganhando é Satanás, é o inimigo das nossas almas. Isso é idolatria. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A palavra diz para a gente ficar pensando naquela decepção que a gente teve, naquele grande desgosto que alguém fez a gente passar. Não. Não. Coloca a palavra diante dos seus olhos e seja feliz e se alegre no Senhor, sabe? Não se glorie na sua sabedoria, como nós lemos aqui, nem na sua força, nem no dinheiro que você tem, nem no conhecimento que você alcançou. Pelo contrário, glorie-se em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, como foi falado hoje pela manhã aqui. Essa é a boa parte, irmãos, a qual não nos será tirada. Dinheiro a gente pode perder, podem tirar da gente por algum motivo, tendo muito ou pouco, independente. Mas a Deus não. Não. Só se a gente permitir. A Deus não. Então, meus amados irmãos, a última parte. 3. Eles não conheciam ao Senhor. Mas eles não eram circuncidados? Eles não eram o povo de Deus? Não eram o reino do sul, Judá? Não iam para o templo? Sim. Mas não conheciam o Senhor. E nós? Será que a gente... Eu sempre comento sobre isso, né? Será que a gente é apenas um acompanhante? Será que eu sou acompanhante da minha esposa? Ou de algum outro parente meu? Ou será que eu tenho a minha experiência com o Senhor? Ou será que eu conheço o Senhor? Glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Deus estava exortando a esse povo aqui a conhecê-lo através do profeta. Vocês precisam me conhecer. Eu sou leal. Eu sou justo. Eu sou reto sobre a terra. Pois dessas coisas que me agradam, declara ao Senhor. Versículo 24. Então como? Como não me comportar como esse povo que dizia que era do Senhor, mas que se desviou do caminho dele? A resposta está aqui no 3. Conhecendo ao Senhor e compreendendo a Ele. E de que forma? Através da palavra. E de que forma? Reconhecendo a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Não há outro meio, amados irmãos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus diz: e examinem as Escrituras, porque vocês cuidarão de ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. É através da palavra, é através da rendição. Renda-se ao Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto. Não ande segundo o seu próprio coração, não vá após o seu próprio caminho. Não se glorie daquilo que você conseguiu obter de bens materiais. Não se vanglorie do seu conhecimento adquirido. Eu louvo a Deus pela sua vida. Glória a Deus por isso. Mas isso não será
o suficiente para te levar para o céu. O que será suficiente para te levar para o céu, irmãos, é algo muito maior. É a fé em Jesus Cristo e nada mais. Não é o dinheiro, não é o conhecimento. Não é a força, não é o poder. Mas é a fé em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Por isso, nessa noite, a todos nós aqui, se o Espírito Santo falou ao seu coração de alguma área, ou até de coisas que eu não comentei, mas que o Espírito Santo tenha feito você lembrar, arrependa-se. E se volte para Deus. Veja que a mensagem aqui, no capítulo 7, por exemplo, que nós lemos depois da leitura principal, o Senhor fala para o povo: olha, se vocês voltarem no caminho, se vocês voltarem das atitudes que vocês estão fazendo, eu vou manter vocês nessa terra. Ou seja, eu não vou exercer juízo sobre vocês. Eu não vou dar a paga por isso. Vocês não vão colher isso. Agora, é algo muito simples de entender, irmãos. Se eu plantar abacaxi, eu não vou colher abacate. É simples. Se eu tenho fé em Cristo, o resultado disso é salvação. Se eu me dedico a Ele, se eu gasto a minha vida, se eu me rendo a Ele, o resultado disso é salvação. É vida no altar. Agora, se eu rejeito, se eu vivo do meu jeito, o resultado é morte. E morte eterna. Nós fomos criados, amados irmãos, não foi para viver para nós mesmos. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Estejamos onde estivermos. Sejamos quem somos. Tendo muito ou tendo pouco. Ou não tendo nada. Cada um de nós tem uma responsabilidade de viver para a glória de Deus. Eu não quero ser rejeitado pelo Senhor quando chegar a minha vez de prestar contas com Ele. Então, por isso, eu tenho clamado ao Senhor para que não me deixe errar o alvo. Porque eu sou ser humano igual a todo mundo. Tenham temor. Quando vocês virem escândalos aí na internet, irmãos, eu quero advertir vocês do seguinte: eles vão aumentar. Lembre-se que a gente está no final do tempo. Tem coisa que eu não quero nem ver. Eu vejo assim, né? As chamadas, escândalo na igreja tal. Mas eles vão aumentar. E que isso não seja o suficiente para minar a sua fé. Pelo contrário, nós precisamos permanecer com os olhos fixos em quem? Na congregação, na placa? Não, em Cristo. Que nós, como igreja, como congregação aqui, estejamos com os olhos fixos no Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor nos livre de qualquer mal. Mas, irmãos, se houver, aquilo que eu estou dizendo, que o Senhor nos livre de qualquer mal, de qualquer tipo de escândalo. Mas se houver, não abandonem ao Senhor por causa disso. Eu tenho visto aí ao longo aí da história, dos dias, seguidores de pessoas
Recentemente houve um caso que todo mundo sabe que aconteceu. Eu conheço muita gente que se desviou por causa de uma determinada mulher. Estavam ali por causa dela, não por causa de Cristo. Então, você tem visto os escândalos por aí. Não permita que Satanás encha o seu coração. Olha lá, só tem escândalo. Congregar para quê? Cuidado com isso. Lembre-se, nós estamos vivendo o final dos tempos. E a Bíblia declara, o Espírito Santo diz expressamente que nos últimos dias haveria apostasia. Haveria muitos erros, mas a Bíblia também declara, ai daqueles por quem vier o erro. Ai daqueles. Então não se deixe enganar. Cuidado. Que os seus olhos estejam fixos no Senhor. E cuidado com aquilo que tem entrado pelos seus ouvidos. Em nome de Jesus, muito cuidado. Que nós possamos andar em retidão com o Senhor. Eu convido você a se colocar de pé.